Veio à igreja? Se tiver, faça um sinal para nós apresentamos vocês. Todos já vieram outras vezes? Ok. Já vieram outras vezes? Lá atrás também? Ok. Vamos abrir nossas Bíblias. Apocalipse capítulo 3. Vamos olhar o verso 2 nessa noite. Eu vou ler do verso 1, o verso 1 e 2, mas vou expor o verso 2. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. O tema da mensagem de hoje é: faça algo enquanto há tempo, ok? Não demore. O texto aqui vai falar um pouquinho sobre a urgência de como lidar com algumas situações. Ele está advertindo uma igreja, e nós temos visto aí, cada uma das igrejas, ele dá um puxão de orelha, e ele, em algumas igrejas, ele elogia. Nessa igreja que ele não elogiou nada. Então, uma igreja que foi realmente reprovada por Cristo. Eram crentes, mas Jesus está falando assim: vocês são salvos, eu os salvei, mas vocês se tornaram inúteis. Então, do ponto de vista da minha obra, eu vou levar vocês para o céu, mas vocês não estão fazendo mais nada por mim. A única coisa que vocês têm é a fama. As pessoas olham e falam: nossa, parabéns, que igreja extraordinária. Era a igreja mais famosa, era a igreja da época que as outras igrejas deveriam olhar e falar: nossa, como queríamos ser como a igreja de Sardes. Era uma igreja rica, era uma igreja que não era perseguida, era uma igreja que conseguiu colocar em paz. O Império Romano não perseguia, os judeus não perseguiam, então as pessoas olhavam assim: nossa, que igreja diplomática, que igreja, que bênção. É uma igreja que não fica brigando com ninguém, dizendo que esse está errado, aquele está errado. É uma maravilha. E Jesus falou: isso está errado. Não ser perseguido é sinal de que vocês estão errados. Não, o império não perseguir vocês é um sinal de que o império não vê em vocês a expectativa de que vocês aguardam um rei. Os romanos perseguiam os crentes do primeiro século porque o cristianismo dizia: nós esperamos o retorno de um rei. E isso para Roma era pena capital. Então por que Sardes não era perseguida? Os judeus odiavam os crentes, porque a igreja de Sardes conseguia conviver pacificamente com o judaísmo, a ponto de ter símbolos cristãos nas sinagogas. Isso mostra que a flexibilização da fé dos crentes de Sardes foi tamanha que as pessoas falam assim: não se preocupa com esses crentes, não. Esses crentes são crentes só de aparência. Na nossa cultura, não sei como poderíamos dizer isso, já ouviu a expressão: isso é só para inglês ver? Já viu esse tipo de comentário? Não, isso aí não se preocupa. Eles são crentes, mas é só fachada. No dia a dia não tem nada disso. Jesus então vem para essa igreja, faz uma dura repreensão e não tece um único elogio. Gente, é assustador ver isso. E aí nós vimos, então, alguns aspectos. Vamos tirar lições do texto dessa noite. Hoje vamos ver isso. A verdade central é: lute para que tudo não seja perdido. Jesus falou assim: olha, a igreja aí fracassou. Não completamente, mas a maior parte da igreja ruiu. Mas tem algumas pessoas aí que ainda são fiéis. Então, ele não elogia essas pessoas. Mesmo aqueles que são fiéis, eram pessoas, quando eu digo permaneceram fiéis, mesmo aqueles que não se deixaram levar por todo o erro, eles também tinham se contaminado. Então Jesus vai falar para eles: olha, os que ainda têm um pouquinho de fidelidade a mim, ele fala: cuide para que não seja tudo perdido. Vamos ver então hoje aqui apenas dois alertas aos crentes que ainda não morreram em sua fé. Lembrando sempre que verdadeiros crentes não perdem a sua salvação. Então não estamos falando de pessoas aqui: Jesus rejeitou, elas estão indo para o inferno. Não, o crente, se ele nasceu, é um salvo, nasceu do Espírito, vai para o céu. Sendo ele obediente, sendo um crente nota 10, sendo um crente nota 1, ele vai para o céu. Isso tem a ver com o que nós cantamos hoje: tua bondade me seguirá. És fiel em todo o tempo, até quando eu não sou. Eu sou desobediente e o Senhor é fiel.
Quando você canta música assim, você tem que lembrar do que as verdades estão dizendo. Que segurança, eu sou de Jesus. Ah, mas e se eu tropeçar? Eu sou de Jesus. Canta minha alma, rende-lhe ardente louvor. Então a Bíblia nos ensina, crentes não vão para o inferno. Mas isso não significa que crentes vão ser úteis. Há crentes que são inúteis. Há filhos, pensando agora, fazendo uma analogia com a família de sangue. Um filho é filho, nasceu ele é filho, mas ele pode ser na casa, na família, inútil, não faz nada. É um peso morto, só dá trabalho. Deixou de ser filho porque é alguém que dá trabalho? Não, é um filho. Dá prazer? Não dá prazer para os pais. Os pais não se alegram, mas é filho, é filho. Fez uma coisa errada e está na cadeia. A mãe vai lá e fala, meu filho está preso. Filiação não se perde. Esse é o poder da cruz. Por isso que você tem que falar, Deus, obrigado. Porque se nós pudéssemos perder a salvação, o diabo ia tirar de cada um de nós. Ele ia se aproximar pouco a pouco e ir derrubando um por um. E são muitos anos em que ele já vem trabalhando. A igreja teria fracassado. Nenhum de nós, eu aqui, você sentado, não tem ninguém aqui sem pecado. Somos pecadores. O que nós não podemos ser é nos tornarmos crentes inúteis da perspectiva. Então, quais são os dois alertas para os crentes que não chegaram nesse ponto? Em Sardes tinham os crentes que já morreram, espiritualmente eram inúteis, e existiam outros que estavam caminhando para a morte. E ele vai falar para esses, tá bom? Vamos aprender então esses dois alertas. Primeiro alerta, nós vimos o problema lá, falamos aí sobre a fama. Fama não adianta de nada, então não julgue pelas aparências. Não seja julgado pelas aparências também. Quando você olhar para um crente e achar que ele é excepcional, tomara em Deus que ele seja, aquele irmão, aquela irmã seja maravilhosa. Quando você olhar para uma igreja, não julga por uma aparência. Ela pode ser uma igreja pequena e não ser de Deus, como ela pode ser uma igreja gigantesca, com todo o conforto e também não ser de Deus. Deus não olha dessa maneira, ele vê o interior, ele não está preocupado com a glória do local, com a beleza das pessoas, a roupa das pessoas que frequentam aquele lugar. Não se impressione com a aparência. Nós vimos aí os dois alertas. O primeiro alerta, ele aparece no versículo 2, na minha versão diz, "Sê vigilante". Quais são as versões que nós temos aqui para esse comecinho aí? "Sê vigilante", na revista atualizada. Que outra versão nós temos aqui hoje? O versículo 2? "Esteja atento". Acorde. Desperte. Quem mais? Desperte, acorde, levante-se. Do que ele está falando? Ele está falando de pessoas que adormeceram na sua fé. E ele usa a figura, a palavra que ele usa, no português, vai aparecer na versão que eu coloquei, sejam vigilantes. Ele chama atenção para um grupo da igreja, teve um grupo que morreu, e teve um outro grupo que adormeceu. Os que morreram são inúteis. Os que adormeceram são aquelas pessoas que estão na função de vigia, vigilantes numa torre. Depois nós vamos ver o que isso tem a ver com a cidade, porque o que Jesus falou para cada igreja tinha a ver com os problemas da cidade. A cidade ficava no alto de uma montanha. Lembra? De um lado é um penhasco enorme. Então, no alto da fortaleza para entrar na cidade, existiam vigilantes. Esses vigilantes deveriam ficar atentos o tempo inteiro, porque as cidades ao longo da história sempre eram atacadas. Então a figura aqui é de alguém que deveria estar montando guarda, alguém que deveria estar no turno da noite. Por que ele fala levante e desperte? Porque ele está falando de noite. Está falando de alguém que começou a ser vencido. Demora em um sol aparecer e os olhos começam a ficar pesados e a pessoa começa a dar aquela pescadinha de vez em quando. E aí espreguiça, mexe a cabeça um pouco, toma um café, mas o sono vai pegando, e a pessoa ela não consegue ficar desperta. Isso, a mesma palavra grega que aparece, eu nem coloquei porque não adianta, os irmãos não vão entender, não conhecem a palavra, mas é a mesma palavra usada aqui, é usada em textos quando Jesus vai orar no Getsêmani, e ele fala assim, orem comigo, vigiem comigo. E Jesus vai orar na madrugada da prisão,
E ele volta depois, encontra os discípulos dormindo e fala: Pedro, Tiago, João, vocês não podem vigiar comigo 1 hora? Será que vocês não podem ficar comigo acordado, clamando por 1 hora? E eles pedem desculpa, Jesus se afasta de novo para orar. E quando ele volta pela segunda vez, encontra os discípulos dormindo. E Jesus diz para eles: vigiem, para que vocês não entrem em tentação. Jesus está falando para eles: se vocês não vigiarem, vocês vão sucumbir à tentação que se aproxima. E foi o que aconteceu. Minutos depois, os soldados chegaram para prender Jesus e os discípulos fizeram o quê? A maioria deles fugiu e Pedro pegou uma faca, atacou um soldado. Eles sucumbiram. Jesus ficou sozinho, foi preso sozinho naquela noite. Todos fugiram e só Pedro não foi preso porque Jesus ainda falou para os soldados: não é a mim que vocês querem? Deixai-os ir. Esse tipo de palavra: vigiem comigo, estejam comigo, não durmam, é noite, é treva e o mal se aproxima. Jesus está dizendo para a igreja: é possível que com o passar dos anos e a demora do seu retorno e o comodismo, o luxo de alguns grupos, a acomodação espiritual faça com que os crentes comecem a cochilar e comecem a dormir. E Satanás vai se aproximando e vai se infiltrando na igreja. E ele se infiltra porque você, que deveria estar na torre de vigia olhando, você está cochilando. E quando você dorme, você ainda não morreu. Mas o vigia que dorme muito tempo, o inimigo vai se aproximando e quando ele chega muito, ele mata. É isso, esse é o alerta. Talvez hoje você esteja sentado aqui e na sua vida espiritual você está dormindo. Você, como eu falei, não lê mais a Bíblia. Não sei quantos trouxeram a palavra de Deus. Talvez você está tão cochilando que sequer você carrega esse livro. E olha, não importa quantas pessoas falem e quantos alertas vêm, você continua olhando e fala: não, tudo bem, não é para mim, é para os outros. Talvez você não ore, ou você vai orar e o sono vem e você dorme, não é? Talvez você está dormindo e não viu que o diabo está entrando, está circulando a vida dos seus filhos, dos seus familiares. Há maridos que não percebem o diabo se aproximando da sua esposa. Há famílias que estão tão dormentes que não perceberam. Em Efésios capítulo 4, versículo 27, Paulo diz assim para a igreja: não deis lugar ao diabo. Está falando para a igreja. Como assim não dá lugar para o diabo? Ele fala assim: o diabo quer um lugar. Ele quer sentar com vocês. Ele quer assentar à mesa da sua casa. Quando vocês sentam para almoçar, no almoço desse dia, o diabo se aproxima. Ele quer conduzir as conversas. E há crentes tão adormecidos que não percebem que as conversas da sua casa são regadas por fofoca, maledicência. Há crentes tão dormentes que não têm mais filtros, assistem coisas e tudo que assiste passa. Há crentes que não percebem que os seus filhos estão sendo assediados na escola por teorias, por ideologias destrutivas. Estão dormindo. O que fazer para uma igreja assim? Jesus falou: vocês estão num grupo que já morreu, e os que não morreram estão dormindo. Desperta, acorda. Volte as suas páginas para Efésios 4 e veja como é aplicado a mesma ideia no contexto de salvação, de quando o Senhor quer lidar com pessoas. Eu estou citando aqui o texto de cabeça. Deixa eu ver se a referência está certa aqui. Se alguém achar, eu não sei se é capítulo 2, ele fala: desperta tu que dormes e Cristo te iluminará, te levanta dos mortos. Bom, eu vou citar aqui, daqui a pouco o texto só aparece. Como eu não fiz essa anotação. A Bíblia diz assim: levanta tu dos mortos e Cristo te iluminará, Ele te acordará. Quando as pessoas estão dormindo,
quando ele usa a figura de pessoas adormecidas para falar do estágio de morte espiritual, falando do caso dos incrédulos. E a Bíblia fala assim: levanta, desperta, Cristo te iluminará e você então verá. É capítulo 5, achei aqui. Efésios capítulo 5, versículo 14. Efésios 5, 14, não 4. É dito assim. Ele descreve todo o capítulo 5, uma atitude, orientações para crentes que estão adormecidos. Na igreja de Éfeso isso aconteceu também. E ele começa a falar muitas coisas. Versículo 3, ele fala assim, que toda impureza, toda sorte de cobiça, nem se nomeie entre vocês. Crentes que estão adormecidos gostam de conversas perversas. Não se chocam mais com conversas assim. Verso 4, não haja entre vocês conversação torpe, marcada por impureza, nem palavras vãs ou chocarrices. Alguém tem uma versão para chocarrices? Versículo 4, Efésios 5, 4. Não hajam palavras vãs ou chocarrices, brincadeiras inconvenientes. Há crentes que gostam de brincar com trocadilhos. São crentes que estão dormindo. E ele vai dizendo mais, pelo contrário, tenham ações de graças. Muito bem, versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque estas coisas, por causa desses pecados, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não participeis dessas coisas. Porque vocês eram trevas, mas agora vocês são luz, andem como filhos da luz. Ele está dizendo que os filhos da luz dormem nas trevas. E os crentes que foram iluminados, muitas vezes desapercebidos, vão para o escuro e vão dormir com os crentes, com os perdidos. E a Bíblia fala, isso é terrível. Versículo 12 fala assim, porque apenas o se referir ao que eles fazem, o que os ímpios fazem em oculto, já é vergonha. Mas todas as coisas se tornam reprovadas pela luz, quando se tornam manifestas, porque tudo se manifesta pela luz. E aí vem a palavra, o texto-chave, dizendo assim, pelo que Deus diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Gente, isso aqui ele está dizendo, ele não está falando, ele está falando para a igreja, levanta-se. Os ímpios estão vivendo em trevas, Cristo pode levantá-los e salvá-los, mas há crentes também que estão em trevas. E logo que ele fala sobre levantar-se e Cristo iluminar e trazer luz e despertar, ele vai na sequência dizer, portanto vejam prudentemente como vocês andam. Não fiquem adormecidos, mas pelo contrário sejam prudentes. Não andem como necios, como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, ou seja, aproveitando as oportunidades. Por quê? Ele termina dizendo, porque os dias são maus. Meus irmãos, os alertas da igreja de Sardes são esses. Primeiro alerta, seja vigilante, acorda, desperta. Se você está sonolento, pede a Deus, fala, Senhor, eu estou adormecido. O mundo me deu algo, eu estou entorpecido pelo entretenimento do mundo, pelas coisas que o mundo oferece, e os meus olhos se cansaram, eu não olho mais para o Senhor. E o sono tem tomado conta da minha vida, eu não estou mais na torre de vigia pela minha família. Eu não oro mais por eles. Eu não me preocupo se na minha família há santidade ou não. Eu não me preocupo com os alvos deles. Eu vejo meus filhos correndo atrás de dinheiro e eu acho isso normal. Isso é estar dormindo. Você vê seus filhos batalhando e fala, pai, eu quero fazer essa profissão porque eu quero ganhar muito dinheiro. E você acha isso normal? Você está dormindo. Há coisas que você tem que sentar com seus filhos e corrigir, não vai por essa direção. Por quê? E você deve explicar na Bíblia por quê. Mas só pais despertos fazem isso. Há casamentos que começam a balançar, entram em lugares de areia movediça e começam a afundar, e as pessoas estão sonolentas, estão rindo, estão se divertindo, e aquilo vai pouco a pouco até o ponto que não dá para sair. É por isso que ele está dizendo para a igreja de Sardes, muitos morreram, mas quem não morreu, desperta, vigia, porque senão você vai morrer também. Os outros morreram, você não é diferente. Você está caminhando para lá. Outro ensinamento no versículo 2 do capítulo 3 de Apocalipse, pode voltar para lá, ele diz assim, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Veja como ele vai dizer, não sei se todos têm a palavra, o que aparece na sua versão para a palavra consolida? Fortaleça, o que mais?
São só essas duas versões? Fortaleça e consolida. Muito bem. A palavra usada aqui na língua grega é a palavra de alguém que deve levantar algo, ou melhor, escorar algo. É uma figura, é uma palavra usada muitas vezes no contexto de alguém que percebe que algo vai cair e coloca escoras. É essa a figura. Quem já construiu ou quem já viu uma construção sabe que quando a pessoa chega num ponto, ela coloca a laje, então ela joga concreto sobre a laje, ela coloca peso ali. A laje vai desmoronar, não tem como. Para fazer a cura do concreto, para que aquilo seque, é colocada por baixo escoras. Para que aquela plataforma, aquela laje endureça, seque no ponto que tem que ficar. Se você deixar sem as escoras, aquilo cede e fica algo terrível, até perigoso. A Bíblia está dizendo assim, os crentes que já morreram são inúteis. Só o poder de Deus pode levantar mortos. Mas os que estão adormecidos, despertem. E quando vocês despertarem e perceberem que aquilo ruiu, ele está falando da igreja. Imagina, vamos pensar na nossa igreja. Os crentes acordam e percebem que a sua igreja, a nossa, ou a igreja onde você participa, grande parte dela já ruiu. Não tem mais doutrina, não tem mais reverência. E os crentes ficam desesperados, falam, e agora? Eu não tinha percebido, olha só, tudo que nós temos feito na igreja aqui, grande parte já desmoronou, perdeu o sentido, o alvo não é mais a glória de Deus. Ele fala assim, ache o que não caiu ainda e vai lá e escore, coloque escoras nisso. Antes de você lidar com o que caiu, coloque escoras no que está prestes a cair. E meus irmãos, há muita sabedoria aqui. Olha só, a segunda lição é, consolide o resto. Coloque escoras. Eu coloquei uma imagem para tentar ilustrar, tá bom? Imagina, aqui está você. Aqui, claro, nesse contexto aqui, vou aplicar desse jeito e depois fazer a aplicação para a nossa vida. Aqui é a igreja, tá bom? Então aqui é a nossa vida, é a igreja. Aqui são os irmãos mortos e inúteis. Já ruiu, já caiu. Não tem mais o que fazer. Essa parte aqui está prestes a cair. Você vai ficar aqui embaixo, o que vai acontecer com você? Vai ser esmagado, destruído. Então a Bíblia, ela é eficaz em mostrar, não lide agora com o que caiu. Isso daqui só Cristo pode levantar mortos. Você já morreu. Ele falou, vocês não é que estão morrendo, vocês já morreram. Mas tem um pessoal que ainda não morreu, porque ele fala, consolida o resto que está prestes a morrer. Há um grupo que não morreu, mas está no final. Está respirando por aparelhos. Então o texto bíblico fala assim, deixa o cadáver, não lida com o cadáver e ataca essa pessoa que está prestes a morrer. Como? Fortalece ela. O cadáver vai apodrecer, deixa o cadáver. Agora lida com essa pessoa. Nesse caso da igreja, ele está trazendo aqui a ideia, ó, construir escoras. É assim que você faz. Pode transpor isso para qualquer área da sua vida. Todos nós. Primeiro vamos pensar na vida da igreja, olha só. Talvez uma igreja, há aspectos que há irmãos, como eu mencionei, que não oram mais. Mas tem um grupo pequeno que vem aqui de terça-feira orar. Vamos colocar escoras nisso, não vamos deixar cair. Se vem 5, se vem 3, se vem 2, não importa. Tem que ter escora ali. Não pode simplesmente falar assim, ter aquela atitude, já caiu mesmo, agora. Não tem pessoas que lidam assim? Começa, decide falar, vou fazer uma dieta. Vou fazer dieta? Vou fazer dieta. Legal. E aí começa, faz a dieta na segunda, na terça, na quarta, aí na quinta dá aquela balançada, come a batatinha com bacon, que não era para comer, comeu. Vai na Sodier, a Patrícia está ali. Enfim, a Patrícia não é que ela vai na Sodier, ela trabalha na Sodier, se não falar ela vai, só vai, tem que explicar, né? Então a pessoa fez a dieta certinho, mas num dia da semana ela fracassou. O que ela tem que fazer? Fala, caiu. Joga tudo no chão, fala, agora eu quero mais saber de nada, é isso? Não. Ela volta, ela coloca escoras, fala, não, eu preciso. Vou tirar da minha vida aquilo que está me atrapalhando, eu vou escorar essas áreas porque eu não posso tropeçar aqui. Então aplica isso à vida de oração. Talvez hajam pessoas aqui que orem uma única vez na semana, uma só. 7 dias, uma única vez. Coloque escoras nisso.
Porque se isso cair, você morreu. Apegue-se a isso de todo jeito. Fala, não, eu vou orar. É uma vez só. O diabo vai falar para você, não adianta. Uma vez só. Não, ore. Pastor, eu não consigo fazer devocional em casa. Só consigo ler a Bíblia com os meus filhos, com a minha família, uma vez na semana. Põe escoras nisso. Não deixa isso cair, porque se isso cair, acabou. Estão entendendo como Deus lida? Ele não quer só que fique escorado aqui. Ele quer que você fortaleça isso que está prestes a cair, para depois você lidar com o resto. Mas a área que ainda está viva é ali. Igrejas têm problemas na sua comunhão? Tem. Tem igrejas que há irmãos na igreja que não têm mais comunhão com ninguém. Há irmãos hoje que são completamente desigrejados. Isso estou falando num contexto realmente, oficialmente dizendo, eu não participo de igreja nenhuma. Eu sou de todas as igrejas, eu assisto vários pastores. Eu assisto culto na segunda, na terça, na quarta, é lindo, pode assistir à vontade, mas está errado. Continue assistindo, isso é bom, assista todos os dias. Mas o ensino não substitui a comunhão. Em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, o texto fala que a primeira igreja, quando foi fundada, o Espírito Santo estava atuando poderosamente, fala assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Ele coloca as duas em igualdade. Ele coloca uma partícula e no grego dizendo, kai, doutrina e comunhão. Não dá para ter doutrina sem comunhão. Isso é uma igreja fria, acadêmica. E não dá para ter comunhão sem doutrina. Então veja, se você está em casa, você está tendo doutrina ou comunhão? Então você não está na sua casa perseverando na comunhão, só na doutrina. Está errado. O texto fala, perseveravam na oração e no partir do pão. Não é só, eu e Deus, estou aqui na minha casa, estou orando. Não, tem que partir o pão você parte com Deus. Então oração com Deus, partir o pão com os irmãos. Percebem a dinâmica da igreja? Ela precisa caminhar com as duas. E há igrejas, há pessoas que já chutaram a comunhão. Se você tem um pouquinho de comunhão ainda com os irmãos, escore isso, põe escoras. Fala, Senhor, me ajuda, eu preciso trazer gente na minha casa. Eu preciso ter relacionamento. O diabo vai dizer para você, não, estamos na era digital, usa o WhatsApp, manda um oi só. Não é assim. Coloque escoras. Fortaleça, peça a Deus, me dá amigos, me dá amigas. Me ajuda, Senhor, eu não posso deixar com que a comunhão caia. É por isso que nós promovemos atividades na igreja de comunhão. No começo da nossa igreja, anos atrás, quando começava aqui em Bragança, a igreja terminava e os irmãos, cidade interior é meio, o pessoal fala, eu vou embora logo, enfim. Nós começamos a estourar pipoca no final do culto. Olha a estratégia. Taca a pipoca, estourar a pipoca. Pipoca não dá para comer rápido, sabe por quê? Por que a gente não punha bolo, torta? A pessoa pega um pedação, põe na boca, põe na tapoera e leva. Na pipoca não dá. Suja o carro, então ela fica ali. É grão por grão. E a gente não estourava tudo, deixava ficar um pouco de milho sem estourar. Que a pessoa tem que ficar caçando, sabe? Demora, tem que bater papo. Deus quer que você tenha comunhão. Não adianta chegar na hora do culto. É às 18, chegou às 18? Desculpa, você não vai ter comunhão. Culto é às 6? Chega às 5h30, 5h20. Vem bater papo. Isso é bíblico? É bíblico. Senta com a pessoa e fala, como é que você está? E a pessoa vai contar para você e tal. É isso. Acabou o culto? Não sai correndo. Fica com os irmãos. Desenvolva a comunhão, coloque escoras. Porque se a comunhão cair, você vai morrer. Pode ter toda a doutrina do mundo, você morrerá. Outra área aí, santidade. Nenhum de nós é santo completamente. Nós somos santos no sentido de separados para o céu, separados por Deus, justificados, mas não de que nós não pecamos mais. Há áreas da sua vida, preste atenção, que em questão de santidade estão aqui, estão mortas. Isso quer dizer o quê? Que você fala, agora eu vou ser um profano? Não. Fala, Senhor, nessas áreas em que eu tenho andado em santidade, eu vou colocar escoras. Eu não posso perder isso. Eu não posso perder a santidade dos meus olhos. Eu não posso perder a santidade no meu palavreado. Senhor, por favor, não.
Eu sei que na minha vida eu ainda falo coisas que eu não deveria, eu ainda faço coisas que eu não poderia fazer, mas eu vou colocar escoras aqui, porque essa santidade cair, você vira alguém profano, alguém do mundo. Irmãos, o diabo quer chutar tudo, ele quer jogar tudo no chão. E o ideal seria que toda a igreja tivesse assim, ó, retinha aqui em cima, mas não está. O diabo entra, e entre nós aqui, e entre todas as igrejas que existem elos fracos. E o diabo os ataca. E ataca os fortes também. Vamos ver aqui na igreja de Sardes que ataca os fortes também. Mas eu e você, quando percebemos algo na igreja que está caindo, se você percebe que a santidade da igreja está caindo, você não deve chutar e falar, vou embora. Não. Vai, olha para aqueles irmãos que estão lutando por ter santidade, se agrupa a eles e junta, fala, precisamos manter a santidade da nossa igreja. Porque tem pessoas que vêm para uma igreja e a igreja traz para elas uma reputação boa. A pessoa fala, nossa, está naquela igreja, deve ser alguém bom. Está naquela igreja? Olha, aquela igreja é séria. Então a igreja coloca sobre a pessoa uma reputação boa. Mas há pessoas que vêm para a igreja e colocam na igreja uma reputação ruim. Fala, aquela pessoa é da sua igreja? Não. Certeza, é membro? É membro. Dá tristeza, não dá? O que você faz? Vai embora da igreja? Não. Você se junta com aqueles que mantêm a unidade da igreja, a santidade, a comunhão e a oração e fala, Deus, eu vou colocar escoras. Eu não posso deixar que a tua casa, que o teu povo desmorone. É isso que ele está falando para Sardes. Os que morreram, morreram. Isso é problema de Deus. E você que está dormindo, levanta e consolida, começa a colocar escoras, porque senão você morre também. Simples assim. E aí qualquer área, serviço. Há crentes que já morreram, não faz mais nada na igreja, acabou. O trabalho desses crentes é vir à igreja e ir embora. Isso é bom, continue vindo à igreja e indo embora. Indo embora principalmente, não fique, você ficar aqui vai ser terrível, não é? Mas venha e vá. Mas não é só isso. Você precisa servir. Agora, a gente pode falar isso quantas vezes quiser no culto. Os pastores estão cansados de falar. Mas há pessoas que não servem. Não serve, não faz absolutamente... Não serve nem no sentido de falar assim, olha, eu não vou atuar em funções, às vezes, de frente, dando aula, cantando, tocando, fazendo outras coisas, manutenção, mas eu vou ser um agente que vou viabilizar a comunhão da igreja. Eu sempre vou fazer algo. Há pessoas que... Eu gosto muito na terça-feira, é um grupo menor, há pessoas que às vezes chegam aqui com uma vasilha de pão de queijo, colocaram na mesa. Sabe o que elas estão fazendo? É serviço. Há pessoas que chegam e colocam um chá. Não é que você precisa fazer isso, estou mostrando que o serviço cristão ele é muito amplo, ele é muito grande. Se você chega cedo para cumprimentar um visitante, se você chega antes para colocar o cone na porta lá para que pessoas com dificuldade de mobilidade possam chegar perto, se você vistoria o banheiro, se você faz qualquer outra coisa aqui na igreja, tudo isso é serviço. Se você aborda um visitante, se você conforta um irmão, você está servindo. Mas estou falando que há pessoas que não fazem nada disso. Já morreram. O que você faz? Vai olhar para elas e vai falar, já morreram, vou morrer também? Não. Morreu, deixa os mortos, se ajunta com os vivos e fortalece. É uma mensagem triste para a igreja pensar isso, né? Quem morreu, morreu. Se junta com quem está vivo. Então, dentro da igreja, você precisa achar os vivos e se juntar a eles. E colocar escoras ali. Pedir para que eles escorem a sua vida. Pedir para que eles cobrem, você me ajuda. Você está vendo na minha vida algo que eu tenho que está caindo? Põe escoras. Queridos, as duas lições estão aí. Bem simples, não é um texto complexo. Consolida... seja vigilante e consolida o que está prestes a morrer. Quais são as aplicações? Olha só. Irmãos e irmãs, despertem do perigoso sono espiritual. Isso aqui não é a doutrina dos adventistas de sono da alma, mas é do sono da dormência espiritual. Enquanto ainda podem, orem ao Senhor e clamem por isso. Peça ajuda. Não sei quantos têm dificuldade de acordar. Eu sei que há pessoas que têm. Se você é alguém, às vezes você pede assim, você me chama? Normalmente quem fala isso? Não é filho? Amanhã tem não sei o quê. Você me chama? O que ele está fazendo? Ele está pedindo ajuda. Ele fala assim, se você não me chamar,
Esse dia vai sumir da minha existência. Eu vou dormir o dia inteiro, vou acordar só no outro. E nem sei falar, nossa, eu dormi no domingo, acordei na terça. Tem adolescente que é assim. Se não chamar, dorme bastante. E não precisa ser adolescente, pode ser qualquer outra coisa. Você me chama, há pessoas que precisam ser chamadas para se alimentar, não é? Ó, o Maurício chama minha mãe para se alimentar. Fala, mãe, você já comeu? Minha mãe tem uma... Mãe, você está assistindo? Presta atenção, é para você, mãe. A minha mãe tem uma frase pronta. Pode chegar a hora que você quiser. Faça o teste. Quando você for visitar minha mãe, pergunta para ela assim, a senhora já comeu? Sabe o que ela diz? Maurício, qual que é a frase? Acabei de comer. Comer o quê? Na hora do almoço. Comer o quê? Chupei uma mexerica. Esses dias, Maurício estava com ela no médico. O médico perguntou, tá tudo bem? Tudo bem. A senhora tá bem? Excelente. Tá comendo bem? Ela falou, tô. O médico virou e falou, então por que tá com anemia? Que anemia é essa daqui? E o Maurício olhou, vai, fala, conta aí. Sabe o que é isso? Pessoas que precisam ser lembradas para comer. Tem pessoas que têm que ser deslembradas, né? De comer, mas cada um acha aí. Fala, de novo você está comendo? Meu Deus, você acabou de comer. Então, para minha mãe não ficar brava só com ela, a gente falar dela, quando nós éramos pequenos, eu, Márcio e Maurício, minha mãe deu para nós um negócio chamado biotônico Fontoura. Vocês sabem o que é isso? Era para abrir o apetite. E abriu, aí um abraço. Podia encher, 3 adolescentes em casa, podia encher a despensa. Antigamente, na época de inflação, tem vários de vocês que não sabem o que é isso. A inflação era muito alta, subia muito as coisas. Muito. Então as pessoas iam no mercado e faziam a compra do mês. Chegava lá, fazia uma grande compra e enchia tudo. A compra do mês durava uma semana. Não funcionava. Falei, mãe, não vai funcionar. Você está em casa, os meninos, a gente conversando, fala, tá com fome? Tô. Vem lá, pega uma bolacha. E ela pega uma bolacha, um chocolate. Minha mãe falava, cadê os negócios aqui? O meu irmão Márcio, ele furava o leite condensado. Os adolescentes não ouçam isso. E mamava o leite condensado inteirinho. E depois ele limpava o leite condensado e voltava a lata no lugar. A técnica avançada E deu certo. Ele furou a outra, tomou a outra. Furou a outra, tomou a outra. E dona de casa é assim, minha mãe ia fazer um bolo, começava lá, ingredientes. Pegava, não separava tudo, não começava, batia a massa, batia isso, acrescente a lata de leite moça. Quando pegava, as latas estavam vazia. Quem tomou? Eu, inocente, eu estava orando, eu não sabia, eu não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Eu estava fazendo minhas devocionais. Entendem? Queridos, se você é alguém em qualquer área da sua vida que está dormindo, assim como eu dei o exemplo que você precisa ser chamado para acordar de manhã, precisa ser lembrado para comer, para sair, precisa ser lembrado do compromisso, amanhã você tem médico, você precisa ser lembrado que você tem que acordar. Olha à sua volta, se você está dormindo, pede ajuda, fala, Senhor, me dá ajuda. Filhos vão para os seus pais e falam, pai, me ajuda. Eu queria ter mais vida com Deus, não tenho. Marido e esposa conversam e falam assim, nós precisamos ter mais vida com Deus. Eu ajudo você, você me ajuda? Nós precisamos pedir a Deus por ajuda. Se você não pedir, pode vir à igreja, é lindo. Mas você está a caminho de morrer. É triste falar isso, mas há crentes em todas as igrejas. Mortos, os que estão a caminho de morrer e os vivos. Eu espero que você seja vivo, mas se você está caminhando para morrer, desperta, antes que seja tarde. Porque quando você morre na igreja, o pastor não pode fazer mais nada. Ninguém aqui, nenhum irmão pode fazer nada por você, porque só Deus ressuscita mortos. A igreja, eu e os irmãos, nós só lidamos com vivos. Nós damos remédio, oramos, ajudamos, mas morreu. Vamos te colocar para fora? Não. Você é um cadáver entre nós, inútil. Só isso. Outro aspecto aqui, segunda aplicação, a primeira é essa, peça ajuda, a segunda aplicação é, só Deus ressuscita os mortos, porém temos que pôr escoras em áreas da nossa vida que não morreram. Como eu apliquei para a igreja, a aplicação para a vida agora prática das pessoas é a seguinte, veja, nós vamos escorar áreas aí. O casamento é uma área em que nós olhamos. Às vezes o casamento está balançando.
Está balançando. Às vezes no casamento, áreas do casamento já desmoronaram. Desmoronou alguma área do casamento? Olha para as outras. Antes de você querer levantar aquela, ora para as áreas do seu casamento que estão em pé e coloca escoras e fala: Senhor, não deixa cair. Não deixa cair. O que é cair? Por exemplo, às vezes chega um divórcio. É possível chegar a um divórcio? É possível. É possível por razões que fogem à vontade de uma das partes? É possível. Caiu. E agora, o que eu faço? Eu não consigo mais colocar escoras aqui. Bom, o diabo fala para você, se o seu casamento terminou por alguma razão, chuta porque nada mais, chuta tudo porque nada mais presta. Não, olha lá, você tem filhos. Se você chutar tudo, não é só o casamento que desmorona, a vida dos seus filhos vai embora também. E o diabo, ele é hábil em fazer isso. Ele fala para você focar uma coisa só, e quando aquilo cai, ele fala para você, nada mais presta, abandona tudo. Mas você, quando passa por uma tragédia, por um divórcio, você continua sendo ainda o pai, ou mãe, ou filho, irmão. Coloca escoras ali. Eu fico imaginando quantas crianças dentro da igreja são salvas, porque uma das partes colocou escora aqui e falou: olha, isso caiu, mas essa outra parte eu não posso deixar cair. Porque as crianças vão ser esmagadas, destruídas. Talvez você fale, tá bom, então eu passei por uma tragédia no meu casamento, ou ele caiu, ou várias áreas estão caindo, e eu vou focar nos filhos. Ok, deve focar no seu casamento, se ainda tem. Deus pode levantar esse casamento? Pode, mas eu falei para você que só Deus... Não, quando morre, morre. Não é você. Você tem que voltar para Deus e falar: Senhor, o que eu posso fazer? Eu não tenho poder. Há situações que a pessoa que está na situação fala: eu não sei mais o que fazer. Morreu. Mas Deus, para Deus não há impossíveis. Enquanto você não pode fazer isso, você foca onde você deve escorar. E se você focar nos seus filhos, e você falar: então pastor, eu vou colocar fora dos meus filhos. Escorei a vida dos meus filhos. Mas os seus filhos, a conversão deles, a ressurreição da morte, salvação, depende só de Deus, não é você. Então você pode ter filhos e seus filhos serem rebeldes. Os seus filhos, em primeiro lugar, todos nós nascemos incrédulos, os seus filhos podem ser filhos incrédulos. Há pais que lutam e querem que os seus filhos se convertam. E é assim mesmo, nós desejamos muito que os nossos filhos se convertam. Mas é possível que os seus filhos sejam mortos. Já estejam mortos. O que você faz? Já que meu filho é incrédulo, minha filha é incrédula, vou abandonar? Não, você coloca escola em áreas onde você pode. Fala: eu não posso salvar, mas eu posso orientar o meu filho, mesmo sendo incrédulo, a como se portar. Aquele filho pode ser um incrédulo, mas eu vou dar conselhos bons para ele. Eu não sei se eu estou sendo confuso para os irmãos. É possível aconselhar um filho incrédulo. É possível ajudar que esse filho incrédulo não se afunde mais. Ele não é salvo, mas você faz a sua parte de pai e de mãe. E coloca escoras, diz: isso é errado. Mas ele não obedece, ela não obedece. Não tem problema. O seu papel é colocar escoras. É dizer: não vai por aí, não ande com essa pessoa. Outra escora que você coloca na vida dos filhos é filhos que falam: eu não vou mais obedecer vocês. Há filhos que dizem: eu não quero saber da opinião de vocês. Os filhos vão crescendo na geração que nós estamos, e quando eles chegam com 16 anos, 17 anos, eles dizem o seguinte: agora, eu estou morando aqui, mas eu sou dono do meu nariz. Ok. Eles acham que isso é uma verdade, mas não é. Como é que você lida com isso? Primeiro você ora. Uma das escoras maiores que os pais podem colocar pelos seus filhos é a oração. Orai sem cessar. Nenhum filho pode impedir: eu não quero que você ore por mim. Eu vou orar do mesmo jeito. Ora. Coloca o nome dele diante de Deus. Ora incessantemente. Insista com Deus. Pelo quê? Em primeiro lugar, por salvação. Porque se a salvação vier, as outras áreas vão se aprumar. Mas é possível que o seu filho seja um incrédulo e você ore por proteção. Fala: Deus, tende misericórdia do meu filho. Ele é cego. Eu enxergo, mas ele não. Ela não. E há pais que choram, mas estão colocando escora na vida dos filhos. Esse é o nosso papel, meus irmãos. São aplicações práticas aí. Há filhos rebeldes,
mas você continua colocando escoras. Salvação não depende de você, orientação sim. Outra área, saúde. Está aqui uma área simples. Há aspectos, eu coloquei aqui embaixo de novo saúde, tem áreas da sua vida de saúde que já desmoronaram. Não tem mais volta, sabia? Não quero deixar você triste, mas é a realidade. Há pessoas que vão sofrer com problemas crônicos adquiridos ao longo da vida. Não vão, aquela área não vai recuperar mais. O que fazer? Você coloca escora nas outras áreas que não caíram. É assim que você faz. Ah, estou com dor no pé. Estou com dor no pé. Ah, o médico amputou o pé. Eu não tenho mais o pé para pisar no chão. O que eu faço? Vou deitar na cama e nunca mais vou sair? Não, vou fortalecer a outra perna. Eu vou colocar escoras para que eu continue com o outro pé lidando e caminhando. Em qualquer área assim. Ah, eu sofro com dores renais. Ok, qual área da minha saúde que está boa? Vou fortalecer essa e pedir a Deus. Olha, isso daqui, Deus, eu estou entregando nas suas mãos. Isso aqui que eu posso cuidar, que não caiu ainda, eu vou tratar. Estão me entendendo, irmãos? Olhe para o que caiu e peça a Deus, olha, por favor, ajuda. Mas se eu não posso, olhe para o que está bom e coloque escoras. E se você agir em todas as áreas, você vai perceber melhora. E o alerta da igreja de Sardes é esse. Quem morreu, morreu. O que está para cair, escora. Desperta e levanta e coloca escora. Porque se você não pôr escora, vai cair e você vai morrer também. Enquanto você está vivo, caminha. Talvez dos versículos mais emblemáticos do apóstolo Paulo, ele diz assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Ele não fica lamentando. Ele vai avançando. Tem coisas que vão ficar para trás. Tem coisas que você não vai poder mais recuperar. Não perca o foco, porque o diabo vai dizer para você, não vale mais a pena. Se caiu uma parte, derruba tudo. E não é assim. Fique embaixo da parte que não caiu, até que Deus, na sua misericórdia, levante isso aqui. Mas se Ele não levantar, no mínimo você não morre. Esse é o alvo para você. Consolida o resto que está prestes a morrer. Amizades aí, mesmo, enfim, eu poderia lidar. Vou usar uma última aqui, amizade também. Amizades que já caíram, deixa embora. Tem amizades que não dá mais. Mas tem amizades que estão quase caindo por bobeiras. O que você faz? Você vai lá e põe escoras. Tem amigos que você tem que suportar? Tem pessoas, não pense em ninguém aqui, mas tem pessoas insuportáveis, não tem? Você fala, nossa. Você põe escora e fala, olha, essa pessoa não é o ideal. Mas eu vou manter amizade com essa pessoa. Há pessoas da sua família que você precisa manter amizade, você nem quer. Você precisa ter uma amizade, mesmo no mínimo superficial, mas tem que colocar escoras ali. Fala, não posso jogar no chão. É família de sangue, enfim. Por fim, a vida tem muitos compartimentos, proteja aqueles que são cruciais. Aí está a imagem que, se você não entendeu nada do que eu falei, talvez ajude você. A vida é feita de compartimentos. Você é esse grande navio. Existem compartimentos e vocês devem saber que os navios funcionam dessa maneira. O Titanic, ele tinha 17 compartimentos na parte de baixo do Titanic. Ele foi feito para flutuar com até 4 inundados. Aquela grande embarcação era tão grande que, se batesse no iceberg, calcular até isso, pode entrar água no compartimento e até 4. Se passar de 4, não dá mais. Sabe quantos encheram? 6. Então o capitão, quando falaram para o capitão que 6 estavam cheios, ele falou, o Titanic vai afundar. E disseram, é impossível. Ele falou, não é impossível. É só questão de tempo. E demorou 2 horas e 40 minutos. 2.228 pessoas. 1.527 morreram. Os compartimentos poderiam ter sido fechados a tempo, mas demoraram. Sua vida é assim também. Existe um compartimento aqui, o trabalho. Talvez você tenha naufragado, ruiu, caiu tudo no seu trabalho. Você tem que fechar essa comporta. Não pode deixar que a crise no trabalho inunde o resto. E não acontece isso na família? O marido chega em casa e é áspero com a esposa chega em casa e é áspero, os filhos são respondões. Eles falam, o que aconteceu? Tive um mau dia no trabalho. Olha,
Você está deixando que o compartimento de trabalho vai enchendo e ele vai fazendo um navio, a ponta do nariz do navio afundar. Até então a pessoa fala, não, é aqui, ó. Há pessoas que trabalham demais, se ausentam demais de casa, estão correndo atrás do dinheiro. A água está entrando. Não tem como você escapar. Qual o segredo para você conseguir sobreviver? Coloca aqui, fecha essa comporta. Isola esse problema aqui. Ah, passou esse problema, não consegui conter. Ok. Aí vem a saúde. Tem pessoas que a área da saúde começam a complicar. E os problemas chegam e a vida da pessoa começa a patinar porque problemas de saúde chegaram. Problemas de saúde provocados e problemas que são inerentes à idade avança. Ninguém morre de saúde, vocês sabiam disso? Ninguém morre, nossa, morreu, que saudável. Todo mundo adoece, é consequência do pecado. Nós vamos adoecer. Alguns vão adoecer mais, ou vão adoecer, ou vão chegar ao final da sua vida com mais qualidade ou não. Mas nós vamos adoecer. Então você não pode deixar que isso naufrague a sua vida. Tem gente que por causa da saúde fala, não vou mais na igreja. Eu não quero mais saber. Que orar nada. Olha quantas dores eu tenho. Se Deus me amasse... Não... E aí pega isso daqui, ó. Estoura. Aliás, essa área de saúde é uma das áreas que mais enchem as igrejas neopentecostais. As duas aqui, ó. Quem está desempregado, traz carteira de trabalho, nós vamos orar. Está com saúde? Põe a mão onde está doendo que nós vamos orar aqui, vai sumir o problema. Quem está fazendo isso, barganhando com Deus, já afundou aqui, ó, já está cheio. E a pessoa sai da igreja porque conseguiu a cura do problema, ou sai da igreja porque não conseguiu e está decepcionado com Deus, vai embora. Terceiro lugar é a área do casamento. Daqui é uma área que pesa. Casou, a estrutura da família está ali no casal. É difícil, é difícil. Queridos, 3 áreas muito importantes, mas essas áreas não afundam o navio, que é a sua vida, não afundam. O seu trabalho, sua saúde, o seu casamento, eles podem ter explodido, compartimento, a água entrou, tornou inútil, mas eles não afundam a sua vida. Mas existem compartimentos que se passar daqui, não há mais esperança. Quando você naufraga na fé, acabou. Isso daqui, não importa se isso daqui está ou não, isso daqui puxa o navio. E quando isso naufraga, não tem como fechar a comporta, isolar o problema, não tem. Olha só. Se a fé cair, o resto vem direto. Quando a fé naufraga, a sua vida com a igreja naufraga e a sua família, por consequentemente, é desfacelada. Família aqui não só casamento, mas família de modo geral. Filhos, acabou. Você naufragou. Então o que você faz? Você luta para colocar escoras, evitando que você chegue num ponto onde não tem mais volta. Peça a Deus, Senhor, eu queria ouvir o ensino da igreja de Sardes. Ser vigilante, despertar enquanto eu estou vivo e colocar escoras no que ainda está forte, para que não caia tudo. Que Deus te ajude, que Deus te dê graça, para que a sua vida não naufrague. E se há áreas da sua vida que estão enchendo, vá a Deus, isole essas áreas e fala, Deus está aqui, tem piedade de mim, porque Deus pode, nós não podemos. Vamos orar. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor as lutas pelas quais nós temos passado. São lutas severas. Todos nós temos áreas da nossa vida que já caíram, Senhor. Há pessoas que têm sofrido na área relacional porque áreas importantes desmoronaram. E o choro vem e Satanás se aproxima para convencer que vale a pena jogar tudo fora e abandonar tudo. Mas hoje o teu Espírito está nos dizendo para colocar escoras, para consolidar, para fortalecer aquilo que não caiu. Desperta o teu povo, que cada um olhe para a igreja, quais são as áreas dessa igreja que estão sob ataque, que nós possamos levantar verdadeiras escoras de fé, que essa igreja nunca caia na comunhão, nunca abandone isso, que a nossa igreja nunca caia na área da santidade, que a nossa igreja nunca caia na área de devoção,
de doutrina, de vida nas vidas. Mas se há alguém nos assistindo ou aqui presencialmente que está morto na fé, só o Senhor pode levantar. Atua, Senhor. Chama dos mortos para a vida. Transforma, restaura. Mas aqueles que estão desanimados, aqueles que estão cansados, ó Deus, sopra sobre nós o teu ânimo, para que nós sejamos verdadeiras colunas, sustentando a sua igreja. É uma igreja imperfeita, é uma igreja com diversas falhas, como toda ação, mas nosso trabalho é não deixar ruir nossa vida, nossa família, nosso casamento e nossa igreja. Nos ajuda a focar no que é importante, até que o Senhor transforme o que é impossível a nós. Dá força aos pais aqui, Senhor, que têm filhos incrédulos, que têm filhos rebeldes. Dá força aos pais aqui que choram, que gostariam de ver os seus filhos salvos pela Tua graça e não viram isso ainda. Que eles se tranquilizem na certeza que é o Senhor que chama. E quando o Senhor chamar, não há quem resista. Mas enquanto os filhos estão perdidos, enquanto o cônjuge está perdido, que eles colocam escoras ali, evitando que o mal avance mais, que a destruição seja maior, e que a lágrima deles seja semente de oração aos teus pés, e que o Senhor responda no tempo certo. O Senhor nos ama, e que tem ouvidos, como a sua palavra diz, quem tem ouvidos ouça o que o Senhor tem dito à igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.